Shalom, shalom a todos. Parashá Vayhi, Vayhi Yaakov Be'eretz Misraim Sheva Yisrael Shana Vayhi Yemei Yaakov Ishnei Hayu Sheva Shani Ve'arba'im Me'ot Shana. Então, esses são todos os anos que Jacob viveu. Num total de 17 anos ele viveu no Egito e os seus dias foram exatamente 147 anos. Esses 17 anos que ele viveu no Egito foram como ele tivesse vivido em Israel pelo nível de conhecimento que ele adquiriu através do estudo da Torá. E o interessante é que se pegarmos em qualquer Sidur que temos, que são os livros das orações, logo após a Birkat HaShahar, que são as bênçãos matinais que devemos fazer assim como nós acordarmos, que vai do modê para os homens e modar para as mulheres, seguindo cada uma das respectivas brachot, né? Fazer a brachá para fazer Netilat Yadayim, agradecer depois a brachá que todos os nossos orifícios estão abertos, não tem nada obstruído, que faz com que a gente possa ter e eliminar qualquer tipo do que a gente come, e eliminar, tá? E ter uma condição de ir no banheiro e Baruch Hashem não tem nenhuma obstrução. Elohai Neshama, agradecer a alma que o Kadosh Baruch manda de volta do dia para a noite, ou até da noite para o dia, se a pessoa dormir, por exemplo, de dia. E aquele que, por exemplo, né, Matias Surim, aquele que retira todo e qualquer sofrimento, assim vai nas brachot, até que a gente chega em um determinado momento que se chama El Devarim. Então, essas são as coisas que não se tem medida, que se recomenda fazer, como Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot, mas El Devarim Shein Lahem Shiur Apea Ve'abikurim. Se nós temos um campo, temos que deixar uma proporção para as pessoas que passam por aquele campo usufruir, que assim traz, tanto numa série de PA, que a viúva, o órfão, né, no caso, hoje em dia a gente pode fazer uma correlação, quem trabalha para a pessoa. Então, se você tem uma pessoa que trabalha para você, separa um pouco da sua comida, compartilha com essa pessoa, não somente a comida física que foi feita, mas um pouco que você compra também. Isso é importante. Isso não tem medida, que é um ato de bondade. E ajudar a todos, que seja a viúva, o assalariado, que no passado já foi um escravo, o convertido, aquele que se conecta ao caminho de Avraham Avinu e de Sarimeno, no caminho ligado ao judaísmo. Procure auxiliá-lo também com conhecimento e mostrando um pouco da tradição, do que é a tradição. E isso também é uma forma de ter Gemilut Hasadim, atos de bondade, Talmud Torah, e o estudo da Torá, mesmo que ele é o cumprimento de todas as mitzvot. Nós temos alguns frutos que podemos plantar aqui e que a gente pode, inclusive, colher aqui e também no mundo vindouro. E quais são? Honrar pai e mãe. Isso é uma mitzvah clali, uma mitzvah geral que podemos encontrar tanto nas Sheva Mitzvot, nas 7 leis de Noa. Depois encontramos um pouco mais, que tem uma conexão com os 13 princípios da fé judaica de Ramba, a Sarah Bedibrot, nos 10 pronunciamentos que o mundo ocidental traduz como os 10 mandamentos. Entre as 613 mitzvot, exatamente tem essa de honrar pai e mãe, e a Toladá, a ramificação dessa mitzvah, é honrar os professores, honrar os mestres e honrar aquele que ajuda no caminho, passando um determinado conhecimento. O Gemilut Hasadim, Vebikur Rolim. Então, atos de bondade, como visitar, por exemplo, hospitais, é muito importante.
não somente com os nossos entes queridos, mas também existe um grupo de pessoas que procura ir nos hospitais. Eles têm um projeto muito bonito, que são os palhaços da alegria. Eles vão lá e tentam animar as pessoas, isso é muito importante. Maseret Brachot, ele traz para a gente o Tratado Talmúdico das Bênçãos, tanto Bavli como Yerushalmi, que aquele que visita um doente, ele leva uns 60 avos de cura, porque o ato de visitar uma pessoa traz essa cura. Ve'ach nasat orchim, e também o ato de ajudar as pessoas que vão casar, alegrar os noivos e ver o que precisa de forma física e material, assim também como receber as pessoas na casa para uma seudá, que é para uma refeição. Isso é muito importante. Isso também é uma forma de você receber uma fonte de um fluxo de bênçãos e de você também ajudar essa pessoa que você está recebendo a receber um fluxo de bênçãos. Sempre procurar ajudar na casa de oração, na sinagoga também, nos centros de estudos, nos Batei Midrashot, procurar fazer o bem sem olhar quem, entre o ser humano e o seu amigo, né? Numa contenda, procurar fazer a paz, seguir os caminhos de Cohen, Aharon HaKohen. Eu canso de falar e eu vou continuar falando que dentro de todas as figuras icônicas da nossa Torá, quando falecem, a gente tem fulano falece, cicrana falece, etc. Mas Aharon HaKohen, quando faleceu, o Pasuk traz, o verso traz, e todo o povo chorou. Urashi explica pra gente que quando diz o todo o povo chorou, significa que naquele momento realmente todo o povo sentiu esse mestre de fazer a paz entre o seu próximo, entre os seus semelhantes. Isso é muito importante. Um exemplo é quando a gente escuta algo de alguém, dê o benefício da dúvida, tente, em vez de atacar, tente tentar fazer com que as coisas continuem em harmonia em determinado momento. O Benish estou, inclusive entre marido e mulher, é uma mitzvah da gente tentar ajudar para que um determinado casal sempre mantenha a paz no seu lar. Vê Talmud Torá, que ninguém pular. Claro que todo estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot. E é muito interessante que em todas as Haftarot existe uma correlação com a Parashá, ou seja, a leitura dos profetas tem uma relação com a Haftará. ויקרבו מימי דוד למות ויצעד. Em Melachim Aleph, nós temos sobre o momento que se aproximava a morte de Davi Amelech e o início da instrução do seu filho, ainda muito pequeno, Shlomo, em relação a esse contato com Israel. E tudo que ele passa e a importância da tradição. E tem alguma coisa muito bonita que ele traz no terceiro passo, que vê Shamachta et mishmeret Hashem Elokecha lalehet biderchecha lishmor hukotav mizvotav umishpatim veduta. Então, guarda em todos os métodos, os momentos, os ciclos, as leis, as mitzvot, né? Todas as sentenças, etc. E também em relação de buscar o conhecimento, e com isso conectamos com o primeiro Sium, a finalização do primeiro livro, tanto do Tanar como da Torá, que é Bereshit, e o costume é falarmos Hazak, Venit Hazek, né? Forte, né? Forte ou força, que sejamos fortalecidos por todas essas palavras, esses ensinamentos, e possamos continuar estudando e entendendo que quando Yosef trocou a mão em relação à bênção entre Efraim e Menashe, não foi por acaso. A tradição da Torá e dos ensinamentos da vida não se passa por osmose, se passa por merecimento, por tradição. Então, isso é um exemplo disso, que quando Moshe Rabbeinu
ele passa a tradição para Yehoshua Binon, quando Moshe Rabbeinu, nosso mestre, passa para Josué e Yehoshua, ele não passa para Gershon, que é seu filho, ele passa para Yehoshua. E assim é a tradição. O merecimento vem para aqueles que buscam conhecimento, hoje e sempre.